Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, né? Domingão aí, dia 13 de julho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo no finalzinho aí, né, logo seguido, eu vou estar deixando um bingo pra gente brincar aí nesse domingão, como a gente vai ter bastante jogos, né? Vou estar deixando esse bingo aí pra gente brincar aí nessa rodada, tá? Antes de mais nada, eu já vou pedindo ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, se inscrever no canal, né, e ativar o sininho também. E quem puder, comenta aí, né, deixa seu comentário também, que é importante aí, elogio, crítica, sugestão. E passando também aqui para lembrar vocês, galera, que eu lancei um vídeo aqui fresquinho, acabou de sair do forno aqui, estatística do Brasileirão, top 10 melhores times. É um vídeo que eu separei aí algumas estatísticas do Campeonato Brasileiro, tá? É um vídeo que ficou muito bem elaborado aqui, um vídeo muito top e acredito que vai ajudar bastante vocês. No final desse vídeo aqui, por exemplo, eu deixei 3 exemplos de bilhete que você pode estar utilizando aí através dessas estatísticas que eu deixei nesse vídeo, tá? Então quem puder, confere aí, tá? Palpite Futebol, top 10 melhores times, melhores estatísticas, né, do Brasileirão Série A. Então dá uma conferida aí que esse vídeo ficou muito top, tá? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos: Campeonato da Islândia, Campeonato Peruano, Campeonato da Noruega, Campeonato da Romênia, Campeonato da Bolívia, a grande final aí da Copa do Mundo de Clubes, né? Um grande jogo, por sinal, Chelsea PSG. Aí vamos ter também aqui Brasileirão Série A e Campeonato da Argentina. Primeiro jogo que a gente vai estar analisando, galera, jogo aqui da Islândia, né? A primeira divisão aqui a gente vai ter o Hafnarfjordur contra o Akureyri. 1h da tarde esse confronto, o jogo vai ser na casa do Hafnarfjordur. É uma equipe que não está numa sequência legal, porém tem uma estatística boa de gols, né? Especialmente gols marcados e gols sofridos, né? Até o momento aí a equipe está em 9º lugar com 15 pontos e até o momento em 14 partidas a equipe marcou 20 gols e sofreu 20, né? Então é uma equipe que sempre marca gols e sempre sofre, né? Já o Akureyri está em penúltimo lugar, com 15 pontos também, né? A diferença é o saldo de gol bem negativo, né? Menos 12, mas é uma equipe que tem a média aí de 1 gol marcado por partida e uma média de quase 2 gols sofridos por partida, né? São 14 gols marcados e 26 gols sofridos em 14 jogos. Nos últimos 5 jogos do Hafnarfjordur, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos do Akureyri, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, o Akureyri leva melhor, né? São 3 vitórias do Akureyri, 1 vitória do Hafnarfjordur e 1 empate, e a maioria dos jogos, como vocês podem ver, costuma sempre bater ambos marcos, né? Pelo menos na maioria dos jogos, e também o mais de 2,5 gols é bem forte nesse confronto, né? Então, a primeira opção aqui, ambos marcam, né? Grande chance de bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-2 fora, 3-2 para Akureyri. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Peruano. A gente vai ter aqui o Sporting Cristal contra o Grau. Jogo que acontece 1h da tarde, jogo, na minha opinião, onde o Sporting Cristal tem favoritismo, né? Não faz um campeonato legal, até o momento aqui 7º lugar, com 29 pontos. Se vencer vai a 32, né? Sobe um pouquinho, mas é uma equipe aí que não fez a campanha boa nessa apertura, né? Então não vai conseguir garantir aí, pelo menos nessa apertura, a classificação para os playoffs, né? Já o time do Grau está aqui em 11º lugar com 22 pontos. São duas equipes que têm um ataque efetivo, principalmente o Sport Cristal com 29 gols marcados e 23 gols sofridos. E nos últimos 5 jogos aí, o Sporting Cristal tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Grau, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Sporting Cristal, 1 vitória do Grau e 1 empate, né, nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né, Sporting Cristal para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Sporting Cristal. Agora o próximo jogo, Campeonato da Noruega Elite. Vamos ter aqui o Brann jogando em casa contra o líder do campeonato Viking. 2h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 13, né? As equipes já vão cumprir aí 16ª rodada e 15ª rodada, que é o caso do Brann, mas era um jogo para acontecer na 13ª rodada e acabou sendo adiado, né? E vai acontecer agora nessa rodada aí de domingo, tá? O Viking, como eu falei, é líder do campeonato de forma isolada aí com 36 pontos, campanha muito boa aí nessas 15 primeiras rodada, com 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Melhor ataque do campeonato com 39 gols marcados, né? Uma média absurda aí, acima de 2 gols por partida. E o Brann logo seguido, em segundo lugar aí, tentando colar, né?
tentando colar e diminuir essa vantagem do Viking atualmente, né? O Brann está com 27 pontos, se vencer vai a 30 e fica 6 pontos atrás aí do Viking, né? Atualmente são 9 pontos de diferença e é uma equipe que vai tentar buscar essa vitória, né? Tem um ataque bem efetivo também, né? 24 gols marcados e 21 gols sofridos. E nos últimos 5 jogos do Brann, galera, a gente vai ver aí que a equipe marcou gols em 4 oportunidades desses últimos 5 jogos, só não marcou gol contra o Bodo Glimt, né? Mas os outros 4 jogos sempre marcando gols, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o time do Viking, 3 vitórias, um empate e uma derrota, marcou gols aí em 4 oportunidades também, né? Confronto direto aí, o Viking venceu 2 vezes e teve 3 empates, né? Os jogos mais recentes, por exemplo, sempre empatando aí com gols, né? 1-1, 1-1 e 2-2 no amistoso no começo desse ano, né? Então acredito que o ambos marcam aqui é bem forte nesse confronto, né? Especialmente o Brann jogando em casa, onde ele tem a sua força e sempre costuma marcar gols. A primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção a gente pega aqui fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora o próximo jogo, Campeonato da Romênia, primeira divisão, a gente vai ter o Cluj contra o time do Unireia. Esse jogo 3h30 da tarde, jogo onde o Cluj tem favoritismo total, especialmente jogando em casa, né? É início aí, né, dessa Superliga aí, né? E a gente vai ver que apenas 2 equipes jogaram até o momento, né? Que é o Universitário Cluj e o Rapid Bucareste. E tem a equipe do Universitário Craiova aí que está jogando nesse exato momento, né? Então, primeira rodada, tudo pode acontecer. E a gente vai dar uma olhada aqui os últimos 5 jogos do Cluj, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Unireia, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né? Lembrando que é uma equipe que subiu, né? Estava na segunda divisão e agora vai estar jogando aí a primeira... Não, na verdade já subiu já ano passado, né? Corrigindo. Ano passado mesmo, por exemplo, já teve confronto, né? O Cluj jogando em casa venceu e no jogo fora de casa acabou empatando, né? Então acredito que o Cluj em casa tem essa força aí para buscar esses 3 pontos para iniciar essa Superliga aí com o pé direito, somando seus 3 primeiros pontos aí na primeira rodada. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo, Campeonato da Bolívia, vamos ter o Bulu Bulu. Bulu aí que quis copiar o escudo da seleção brasileira, da CBF, né? E contra o time do Bolívar, né? Bolívar aí tentando buscar uma vitória para subir na tabela. 4 horas da tarde esse jogo, né? A classificação a gente vai ver aí, o Bolívar está em 4º lugar com 24 pontos. Se vencer, sobe para a 3ª posição aí de forma momentânea, né? Vai 27 pontos. É a equipe aí que tem o 3º melhor ataque do campeonato aí com 33 gols marcados, né? Um ataque muito forte. E por outro lado a gente tem o time da casa, que é o Bulu que está aqui em 7º lugar com 15 pontos, né? 21 gols marcados, 25 gols sofridos. No último confronto aí acabou empatando fora de casa, né? Enquanto o Bolívar no último jogo meteu uma goleada em cima do Independente por 4-0, né? O confronto direto aqui, galera, confronto direto não, né? Os últimos 5 jogos aí do Bulu, por exemplo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Bolívar, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Bolívar venceu 2 vezes, o Bulu venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, assim, eu particularmente acredito até no favoritismo do time do Bolívar para vencer esse jogo, mas a questão jogando fora de casa é meio complicado, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Bolívar. Agora o próximo jogo aqui, o grande jogo da rodada, né? A gente vai ter a grande final aí da Copa do Mundo de Clubes, né? O Super Mundial de Clubes. A gente vai ter Chelsea contra PSG. Promete ser um grande jogo, né? 4 horas da tarde. Os últimos 5 jogos aí do Chelsea, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né? Derrota que a equipe teve apenas pro Flamengo, né? Tava numa sequência sensacional, né? Antes do Mundial de Clube e acabou perdendo aí pro Flamengo, mas a equipe aí mostrou que veio para poder conquistar esse título da Copa do Mundo de Clubes, né? Conquistou aí vitórias importantes contra Benfica, Palmeiras e Fluminense, né, eliminando 2 times brasileiros. E o PSG, por sua vez, está aí com 1 derrota e 4 vitórias aí, né? Perdeu apenas também para um brasileiro que foi o Botafogo na fase de grupo, mas depois disso não perdeu para mais ninguém, né? 2-0 no Seattle, 4-0 em cima do Inter Miami, 2-0 para cima do poderoso Bayern de Munique e 4-0 para cima do Real Madrid, uma cipuada em cima do Real, né? Confronto direto aqui, teve jogos pela Champions, tá, galera? 2015, 2016, então bastante tempo que eles não se enfrentam, né? PSG e Chelsea, e o PSG levou a melhor, né? 2 vitórias do PSG e 3 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Acredito que nenhuma dessas 2 equipes chegou na final à toa, né? 2 equipes aí que demonstraram sua força e vão com tudo para buscar esse título. Então a primeira opção a gente vai pegar a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou estar arriscando 3-1 PSG, tá?
se eu fosse ficar em cima do muro, vocês iam me xingar. Então eu vou estar focando aí nesse 3-1 pro PSG, que na minha opinião tá num momento sensacional e tá com um ótimo elenco, tá? Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, tá com um time sensacional, né? Vitinha, que não pode esquecer. A mesma coisa vale pro Chelsea, né? Mas eu acredito que o PSG tá num momento melhor e vai conquistar esse título. Agora vamos aqui pro Brasileirão, né? Jogos da noite aqui, a gente vai ter Brasileirão Série A. Vamos ter um grande jogo aqui, né? Corinthians e Bragantino num ótimo momento, 7 horas da noite, Corinthians vai estar jogando em casa, mas não vai ter vida fácil, né? Especialmente com o Bragantino aí terceiro lugar, podendo até pegar a liderança aí do campeonato, dependendo aí do tropeço de Cruzeiro e Flamengo nessa rodada, né? Tá com 23 pontos, pode chegar a 26, e enquanto o time do Corinthians tá no meio da tabela, em 10º lugar, né? Meio da tabela exatamente aqui com 16 pontos, vem de 3 empates seguidos aí antes dessa pausa aí do Brasileirão, né? Até o momento, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E se a gente for ver aqui, né, o confronto direto entre essas duas equipes, a gente vê que tem um equilíbrio grande, né? 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Bragantino e 1 empate, né? Então assim, promete ser um jogo equilibrado novamente e acredito que o mercado de gols acaba sendo a opção mais interessante, tá? Primeira opção para esse jogo, galera, mais de 1,5 gols na partida, tá? Acredito que o mercado de gols aqui é o mais interessante. E a segunda opção a gente pega fora mais de meio gol, no caso o Bragantino para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Bragantino, tá? Acredito que o Bragantino vai surpreender e vai vencer fora de casa. Agora o próximo jogo aqui, Cruzeiro contra Grêmio, né? Promete ser um grande jogo também, 8h30 da noite esse jogo, né? Cruzeiro vai estar jogando em casa diante de sua torcida, podendo até pegar a liderança do campeonato também, né? Dependendo do tropeço aí do Flamengo. O Cruzeiro, que é o segundo colocado com 24 pontos, né? Tem a mesma pontuação do Flamengo, porém o Flamengo está com um saldo de gol absurdo, né? 20 gols de saldo, né? 24 gols marcados e 4 gols sofridos, enquanto o Cruzeiro tem 9 gols de saldo, né? 17 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o time do Grêmio está aqui no meio da tabela em 11º lugar, 16 pontos, né? 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 12 gols marcados, 15 gols sofridos, e a gente vai dar uma olhada aqui, né? Os últimos 5 jogos aí do Cruzeiro, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Grêmio, 4 vitórias e 1 empate, né? Antes dessa pausa aí do Brasileirão, por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio estava embalado aí, uma sequência muito boa, né? Venceu na Sul-Americana, venceu aqui na Recopa Gaúcha, e 3 jogos aqui onde teve um empate e 2 vitórias no Brasileirão, né? Já o time aqui do... cadê? Agora o time não, né? Agora o confronto direto, né? Eu ia falar besteira, mas agora o confronto direto aqui, a gente vê que o Grêmio aí tem 2 vitórias, enquanto o Cruzeiro tem 1 e tem 2 empates, né? Tem um equilíbrio muito grande nesse confronto, né? Acredito que não vai ser diferente, especialmente que o Grêmio terminou aí muito bem o campeonato antes dessa pausa, né? E o Cruzeiro, vice-líder do campeonato, fazendo a campanha muito boa, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence, né? Cruzeiro para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Cruzeiro. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter clássico cearense, né? Vamos ter Fortaleza contra Ceará, 8h30 da noite esse jogo. O jogo promete aí equilíbrio total, né? Fortaleza não vive um momento legal, né? Fortaleza na zona do rebaixamento aí com apenas 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Vem de 4 derrotas seguidas aí nesses últimos 5 jogos, somando apenas 10 pontos. Enquanto o seu rival aqui, o Ceará, está numa situação um pouco mais tranquila, entre aspas, né? Tá aqui em 12º lugar com 15 pontos. Porém, antes dessa pausa do Brasileirão, teve 2 derrotas seguidas, né? Perdendo em casa para o Atlético Mineiro e perdendo para o Botafogo por 3-2. Então, 2 equipes aí que não vêm de momento legal, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, 2 vitórias do Ceará e 3 empates, né? O Ceará aí costuma ser uma pedra no sapato aí do Fortaleza, e pelo momento que o Fortaleza vai vivendo, eu acredito aí que o Ceará pode beliscar uma vitória ou talvez um empate, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica fora mais de meio gol, tá? Acredito que o Ceará vai marcar um golzinho, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, galera. Campeonato da Argentina, né? Torneio aí, o encerramento, né? A gente vai ter a primeira rodada aí, onde a gente vai ter o jogo entre River Plate e Platense, né? 9 horas da noite. Jogo onde eu vejo o favoritismo do River Plate, né? River Plate aí que não foi bem na Copa do Mundo de Clubes. Venceu um jogo, empatou um e perdeu o outro. Acabou sendo eliminado aí, onde o Monterrey acabou conseguindo a classificação nesse grupo, onde tinha Inter de Milão também, né? E não fez a campanha boa, acabou aí sendo eliminado na fase de grupo mesmo, né? Nos últimos 5
jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Platense, por sua vez, aí um momento mais interessante, obviamente que pelo Campeonato Argentino e pela Copa da Argentina, né? Mas a equipe aí tem 3 vitórias e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Então tem um momento melhor. No confronto direto, 2 vitórias do River e 3 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Nos jogos mais recentes aí, 2 empates de 1-1, né? No começo do ano em janeiro e no mês 5 aqui também empatou em 1-1, né? Então ficar ligado nisso aí que o Platense não é bobo, né? Mas eu particularmente estou confiando aí que o River Plate vai vencer. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 River Plate. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nesse domingão, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto da rodada e logo em seguida o nosso bingo. E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui para a rodada de domingo, né? Nosso bilhete padrão, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Copa do Mundo de Clubes, né? Grande final aí entre Chelsea e PSG. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião, vai bater 2 gols tranquilo nesse confronto. Aí o segundo jogo, Brasileirão, Série A, jogo entre Cruzeiro e Grêmio. A gente pegou aqui Cruzeiro mais de meio gol, né? Para o Cruzeiro marcar um golzinho independente do resultado final. Bem provável de acontecer também. E o terceiro jogo também do Brasileirão, né? Fortaleza e Ceará. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,8. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$208,43. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês o bingo desse domingo, tá, galera? O nosso bingo da rodada ficou assim, ó. A gente pegou aqui 5 jogos, tá? O primeiro jogo, Campeonato da Noruega, jogo entre Brann e Viking. A gente pegou aqui, ambos marcam, né? Para as duas equipes marcarem um golzinho pelo menos. Aí o segundo jogo, Brasileirão Série A, Corinthians e Bragantino, mais de um gol e meio na partida. Terceiro jogo também do Brasileirão, Cruzeiro contra Grêmio, a gente pegou vitória do Cruzeiro. Aí o quarto jogo também do Brasileiro, Fortaleza e Ceará, a gente pegou Ceará, mais de meio gol, né? No caso, para o Ceará marcar um golzinho independente do resultado final. E o último jogo aqui, Campeonato da Argentina, né? Jogo entre River Plate e Platense, a gente pegou vitória do River Plate. No final, galera, o nosso bingo aí teve uma odd de 7,34, né? Uma odd muito boa. E sempre lembrando a todos vocês que o bingo é para colocar aquele famoso troco do pão, tá? Aposta com responsabilidade, gestão de banco e controle emocional sempre. E fica aí o nosso bingo aí da rodada e vamos torcer juntos aí para poder bater e sempre ficar ligado também na opção do cash out, né? Aquele famoso encerrar a aposta. Se tiver voltando aí 70, 80% do valor total, sempre recomendo vocês aí encerrar para não ter nenhuma surpresa no final, tá show, galera? Lembrando a todos vocês que o bilhete da rodada e o bingo a gente fez lá na Estrela Bet e eu vou estar deixando o link, né? Tanto do bilhete pronto como do bingo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Só você rolar para baixo aí que vai estar aí no primeiro comentário, você clica no link do bilhete, você vai direto para o bilhete pronto, aí você coloca o valor que você deseja fazer a sua aposta. Clicou no segundo link, que é o link do bingo, você vai vir direto para esse bingo aqui, já pronto, né? Só você colocar o valor também que você deseja apostar. E se por acaso você não tem conta na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link mesmo e faz seu cadastro na Estrela Bet e aproveita as vantagens que tem dentro do site, tá? Você pode estar fazendo aí depósito a partir de R$1 para poder brincar, para poder conhecer a casa, né? E pode estar fazendo aposta a partir de 50 centavos também, o que é bem interessante, né? O saque a partir de R$10, tudo por Pix, tá? Tanto depósito como saque, bem rapidinho. Aí depositou aqui na Estrela Bet, botou o valorzinho aí, vai cair na hora aqui no site, sacou, vai cair direto aí na sua conta e sempre lembrando na hora de você for fazer o seu cadastro, colocar um CPF válido, porque na hora de sacar você vai precisar desse CPF, tá show, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa rodada, tá? Que a gente possa lucrar bastante e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!